E aí, soldados, Cruzeiro, ó, tá passando ali, acabou de ganhar do Flamengo com um gol do Gabigol, a lei do ex. E aí eu queria saber sua opinião. E aí, o Cruzeiro vai brigar por título ou não? Tá encaixando ou não? No meu ponto de vista, analisando friamente, o Leonardo Jardim conseguiu encaixar o time. Conseguiu encaixar o time. E o Cruzeiro hoje, por exemplo, jogou pra mim bem melhor que o Flamengo, muito melhor. A maior parte do jogo o Cruzeiro amassou, jogou mais, pressionando. Até o finalzinho do jogo, até os 40 minutos, não tinha feito nenhuma substituição. E o time pressionando muito no ataque, né? Então é um time que tá com muita intensidade. E aí tem um ponto pra mim. O Gabigol entra no final do jogo, faz o gol, ele perde o pênalti, mas aí pega o rebote e faz o gol da vitória pro Cruzeiro. Essa é a terceira vitória consecutiva do Cruzeiro. Então dá o time começando a pegar tração. Se pegar até o jogo que perdeu ainda, antes dessas três vitórias, o jogo perdeu para o Palestino, por exemplo, que perdeu fora pela Sul-Americana, o Cruzeiro jogou melhor. O Cruzeiro no primeiro tempo teve chance de fazer 2, 3 gols contra o Palestino, criou muito, mas acabou não fazendo. E depois acabou sofrendo gol, né, onde o Cássio falhou, teve toda aquela né, repercussão da falha do Cássio. Mas aí de lá para cá o Cruzeiro vem de 3 vitórias seguidas. E aí o que acontece? Qual que é o meu ponto de vista? Por que eu tô falando sobre o Cruzeiro às vezes brigar pelo título? Tá tendo toda essa confusão ainda da contratação do Dudu, né? Da saída do Dudu do Cruzeiro, dele ir pro Galo, por exemplo. Tá tendo essa questão nos bastidores ainda, mas isso não tá afetando o futebol do Cruzeiro. Pelo contrário, talvez essa saída do Dudu, às vezes estava tumultuando o elenco, não sei, tá fazendo com que o Cruzeiro até jogue melhor. Mas qual que é a grande questão aqui? O Leonardo Jardim, ele tá conseguindo fazer o time jogar bem, tá conseguindo fazer o time render bem com o time que ele pegou, que foi contratado ali com jogadores contratados pelo Fernando Diniz, né, com solicitações ali do Fernando Diniz, né? Então o Leonardo Jardim chegou com um time que já tinha. Tanto que no início, né, nas primeiras entrevistas dele, ele até criticou o elenco do Cruzeiro algumas vezes, para quem se lembra, né? Que ele falou que às vezes não quer dizer que investir muito quer dizer que você tem um bom time. Em algumas derrotas do Cruzeiro ele criticou novamente o elenco, o time em si, falando que precisa de contratações e tudo mais. Só que aí você pensa o seguinte, né, no meu ponto de vista, o time tá encaixando bem, vem de 3 vitórias seguidas e 3 vitórias jogando de fato muito bem, né? Como eu falei, com muita intensidade. Só que aí tá chegando a janela agora o quê? Do meio do ano, janela de transferência, janela de contratações do meio do ano. Então é o seguinte, se ele já tá fazendo o time encaixar bem com o time que ele já pegou, né, com jogadores que já tinha, e ele ainda questionava, imagina se agora na metade do ano, agora nessa janela, se o Pedrinho abrir os cofres e contratar, por exemplo, os jogadores que o Leonardo Jardim pedirem, né? Então assim, eu acredito muito que o time possa ficar ainda mais forte. Então assim, tem gente que às vezes fala assim, mas tu é atleticano, mano. Tu é atleticano e tal. Cara, eu sou atleticano, mas eu tenho meu canal aqui no YouTube. O intuito do meu canal é eu ser totalmente, como que eu posso falar? Sem ser clubismo, né? Sem ter clubismo, tá? Então, analisando de forma fria realmente, tá? Então, se o Cruzeiro reforçar com os jogadores que o Leonardo Jardim pedir ainda no meio do ano, com o jeito que o time já tá jogando em si, a tendência é que o Cruzeiro brigue. Acho que a Sul-Americana ficou um pouco mais difícil, porque perdeu os 3 primeiros jogos e só passa o primeiro, né, do grupo. Então acho que já ficou um pouco complicado. Mas Copa do Brasil e Brasileiro do jeito que tá aí, que tá jogando, é claro que foram 3 jogos bem, né? Então o campeonato, o futebol brasileiro ele muda muito rápido. Por exemplo, o Galo finalizou ali o Mineiro muito bem, começou bem também na Sul-Americana, etc. Mas, por exemplo, agora vem de alguns jogos ruins, tanto que tá na zona do rebaixamento até agora. Tá complicado pro meu Galo, inclusive, isso daí, né? Aí, às vezes, por exemplo, às vezes o Atlético vai lá, ganha 2, 3 jogos seguidos e a figura já muda totalmente. Mesma coisa do Cruzeiro. O Cruzeiro até semana passada, se a gente pegar lá o jogo que perdeu pro Palestino, até semana passada, por exemplo, a torcida tava pedindo a cabeça do Cássio, porque o Cássio falhou feio naquele jogo contra o Palestino ali no final, né? Ele entregou ali um gol no primeiro tempo, se eu não me engano, né? Foi aquele gol no primeiro tempo e falhou no segundo. A torcida estava pedindo a cabeça do Cássio na semana passada. Agora o Cássio no jogo contra o Vasco e hoje contra o Flamengo defendeu tanto que a torcida hoje já estava gritando que o Cássio é o melhor goleiro do Brasil. Então o que eu quero dizer? O futebol, mano, ele muda muito rápido, principalmente no Brasil, tá? Principalmente no Brasil. Então a gente tá falando isso agora que o Cruzeiro ganhou 3 jogos, mas pode ser que, sei lá, daqui 2 jogos às vezes não vença e a torcida já começa a criticar de novo. Mas
pelo que jogou nesses últimos 3 jogos e pelo que o Leonardo Jardim em si tem feito, eu acredito que o Cruzeiro tem a chance sim de brigar tanto pelo Brasileiro ou pela Copa do Brasil, tá? Até porque ele já começa na Copa do Brasil já na próxima fase, né? Então já é uma grande vantagem isso daí. Então, assim, como eu falei, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc., as coisas mudam muito rápido, mas eu acho que tem chance sim, principalmente se o Pedrinho liberar os cofres. Eu só acho que as únicas coisas que pode atrapalhar de alguma forma assim o Cruzeiro, mas eu acredito que isso já esteja sendo tratado também. Primeiro ponto, o Alexandre Matos. Isso daí é uma coisa que eu acho que pode atrapalhar um pouco o Cruzeiro, de certa forma, como a torcida mesmo do Cruzeiro já sabe, tem criticado muito, tem pegado muito no pé do Alexandre Matos, que tem fama de gastar muito dinheiro dos clubes em que passa, tem fama de fazer contratos esquisitos, como foi esse contrato do Dudu, por exemplo, aí que a rescisão era de 60 milhões, o Cruzeiro conseguiu chegar num acordo, né? Mas ainda assim o Dudu vai levar 15 milhões do bolso do Pedrinho. Então o Alexandre Matos ele tem essa mania, mas eu acho que com o Leonardo Jardim lá no time, eu acho que isso daí pode melhorar, porque o Pedrinho hoje dá pra ver que ele tá passando essa confiança toda pro Leonardo Jardim, né? O Leonardo Jardim hoje é como se fosse o CEO de futebol do Cruzeiro, é mais ou menos isso. E outra coisa que eu acho que pode atrapalhar, mas eu acho que está sendo tratado, é o próprio Pedrinho, né? As atitudes do Pedrinho, às vezes, em entrevistas, alguns vídeos que vazam dele, que demonstra, às vezes, ali um pouco de falta de maturidade em questão de gerir clube mesmo, né? Como só aquele vídeo dele falando que o Dudu ia embora, entrevistas dele falando que contratou mal, que contratou errado, que se arrepende de algumas contratações. Então, algumas coisas que eu acho que pode acabar, de certa forma, atrapalhando. Mas eu acho que isso acontece muito, sabe por quê? Porque o Pedrinho é um cara muito gente boa, o Pedrinho é um cara muito bom. Dá pra ver que ele, independentemente assim, de Cruzeiro e Atlético, mas dá pra ver que ele é um cara muito humilde. Aquele cara que de tão bom, às vezes as pessoas acabam aproveitando da bondade dele, sabe? Mas eu acho que com o tempo isso daí, né, o staff e etc ali, né, a diretoria e tudo mais, as pessoas ali da gestão vai dando dicas e vai melhorando esse ponto ali, né? Mas eu quero saber a sua opinião, o que você acha? O Cruzeiro briga pelo título esse ano ou não? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal pra gente continuar batendo papo aí sobre os próximos assuntos e se embora com tudo.